Sejam todos bem-vindos, o programa Ronda está começando. Para você que gosta de ficar muito bem informado, cá estou, Oséias Farias, para toda Linhares, toda Soretama, toda Rio Bananal, as cidades do norte do estado, o Espírito Santo que nos assiste, eu gosto muito de falar isso aqui, e várias partes do país. Estamos ao vivo no Facebook, então olha, nos acompanhe. Pode avisar para o seu parente que mora lá no Pará, lá no Acre, em Rondônia, que ele pode ficar sabendo de tudo que acontece aqui na nossa região. Tá legal? Vamos combinar? Isso aí você deve fazer para que eles acompanhem também, assim como você. Deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Nós recebemos uma informação aí que não é legal, não é boa notícia de se dar, mas infelizmente, como eu tenho dito, é notícia que você precisa ouvir. Ontem nós fomos contactados por causa de um corpo que havia sido encontrado em Rio Bananal, no interior de Rio Bananal. O Corpo de Bombeiros, obviamente, fez buscas, como sempre tem feito, assim que é contactado com esse tipo de notícia, com esse tipo de informação. Infelizmente, a nossa informação de agora diz que, de fato, existia um corpo naquela região de Rio Bananal. Qual era a região exata? Localidade de Córrego Capitão Lindenberg. Essa região que tem muitos moradores, é uma vila bastante pacata, pelo menos de acordo com relatos de moradores. Nós não tivemos aqui a confirmação do nome, né, de todo o nome, mas nós temos pelo menos a identificação como os moradores identificaram essa pessoa que estava em uma lagoa ali da região. A vítima foi identificada até agora como Zé Rocha, que eu estou supondo aqui que seja José Rocha, né? Mas Zé Rocha é o dito popular, é a forma popular que os moradores encontram para identificar uma pessoa. Carinhosamente, a gente conhece muitos Zés por aí, e por saber disso, a gente supõe que seja José Rocha. Portanto, esse estava desaparecido desde o dia 5, não é isso, produção? Desde o dia 5 último. E de lá para cá, buscas, informações, as pessoas queriam saber qual era o paradeiro, qual tinha sido o paradeiro de José Rocha. Bem, a informação que nos chega da perícia que foi feita no corpo é que José Rocha tinha marcas de violência, tinha perfurações. A polícia, portanto, trabalha com a possibilidade de que tenha sido homicídio. Vocês já pararam para pensar quantos homicídios aconteceram nos últimos dias aqui na nossa região? Se nós pegarmos Linhares, pegarmos Soretama e pegarmos também Rio Bananal, muitos homicídios, hein? Aliás, se nós pegarmos só Soretama, em 15 dias foram 3, né? As vítimas foram encontradas no local. Teve uma vítima que foi encontrada numa região de mata. Aqui na cidade de Linhares também foram 3, agora em Rio Bananal 1. Como essa área é cuidada pelo 12º Batalhão e a 16ª Delegacia Regional, se a gente fizer uma conta aí, chegamos a mortes violentas de uma forma gritante, 8 mortes violentas. Então, eu não sei o que pode ter acontecido, a polícia está investigando. Lá de Soretama, os casos que aconteceram têm linhas adiantadas de investigação, mas a polícia resolveu não divulgar muita coisa. Mas a nossa região ficou violenta nos últimos 20 dias. É trabalho para uma boa investigação, para debelar que esses casos não venham a acontecer, a continuar acontecendo aqui na nossa região. Mas o trabalho policial com boa investigação, ele combate o homicídio. Seguramente pode combater. A melhor ferramenta para combater o homicídio. Claro, ele já aconteceu, já se tornou homicídio, então agora é uma boa investigação com prisão. Mas nós confirmamos então que o corpo de Zé Rocha foi encontrado, há marcas de violência pelo corpo dele e agora cabe à investigação dizer o que de fato aconteceu. Ainda hoje eu vou mostrar imagens do aeroporto da cidade de Linhares e da nova pista que vai receber aeronaves. Eu já descobri aqui, aeronaves que pesam até 115 toneladas.
Eu descobri também que a gente não mensura a aeronave com pequeno porte, médio porte, grande porte, não, é por toneladas, porque ela pode transportar carga como passageiros. Então, a nova pista que está sendo construída, eu vou mostrar a imagem já já, ela tem capacidade para receber aeronaves com até 115 toneladas. É uma vertente econômica importante que surge por aqui. Assim que nós começamos, queridos, no rádio ou na TV, fiquem conosco, a notícia chega até você. Mostra então imagens do aeroporto, da pista que está sendo construída, muitas máquinas. O que dá no aeroporto, além das aeronaves hoje de pequeno porte, não é? A pista que está sendo construída e o movimento é esse, muita poeira, muita máquina, barro, areia preta, tudo isso sendo extraído de lá para preparar bem esse terreno para que essa pista ela seja concluída dentro da sua data de previsão, que é junho do ano que vem. O que nós estamos mostrando aí são as obras. Eu vou fazer uma matéria amanhã. Olha que imagem belíssima, né? Do lado da pista, da nova pista, tem essa imagem que nós estamos mostrando. Lagoa Juparanã. Imagine os empresários chegando aqui na nossa região e ver uma imagem dessa, seguramente vai nos ajudar a colocar ainda mais a imagem de Linhares no cenário nacional e, por que não dizer, internacional, mas as obras seguem a todo vapor. Eu vou preparar uma matéria, eu vou trazer dados técnicos, né, da extensão dessa pista, da totalidade da extensão dessa pista que está sendo construída, e daqui a pouco eu vou ouvir até a Brapex, que é uma associação brasileira de exportadores de mamão, que vem na construção dessa pista aí, um gargalo econômico importantíssimo para a cidade de Linhares. Não é só a construção de uma pista, não é? É pensar Linhares economicamente falando, crescendo exatamente com esse novo gargalo. Imagine o escoamento de produção, né, através dessas aeronaves. Hoje o cara arranja um caminhão, ele leva o caminhão dele com mamão, por exemplo, vamos dar esse exemplo aqui, até o aeroporto internacional do Galeão para depois embarcar. Aí, meu amigo, ficaria tudo muito mais facilitado. É economia, né? Eu estou falando de economizar o dinheiro no bolso e primar pela economia, aí eu já estou falando do crescimento da nossa economia. Vamos ouvir uma matéria que foi feita pelo Cláudio Henrique com o diretor executivo da Brapex, José Roberto Macedo Fontes. Ele falou a respeito disso. E os produtores de mamão estão com uma grande expectativa com a construção dessa nova pista para o terminal de passageiros, aeroporto aqui da cidade de Linhares. Vamos saber o que ele disse. Põe no ar. Linhares é onde fica a sede da associação que representa os produtores e exportadores de mamão papaya de todo o Brasil. A associação vem buscando alternativas para diminuir os custos e melhorar a competitividade na exportação de mamão. Atualmente, os principais mercados que consomem o nosso papaya brasileiro estão nos Estados Unidos e Europa. O embarque aéreo é feito nos aeroportos do Rio e São Paulo, mas o custo é alto. Hoje, de logística rodoviária, a gente tem aí um custo com esse transporte rodoviário em média de 25 centavos de real por quilo de mamão. Frete aéreo aí varia, né? A gente tem, por exemplo, no mercado americano, um frete em média de 60 cents de dólar e para o mercado europeu, às vezes, chega a $1,10. Então, é um custo significativo que a gente precisa trabalhar e melhorar, né, para que a gente tenha competitividade com a nossa fruta. A reunião para discutir a viabilidade de embarque do papaya no aeroporto de Porto Seguro, no sul da Bahia, aconteceu na semana passada. O diretor executivo da Brapex disse quais são os próximos passos nesse projeto. Conversar com as companhias aéreas, o aeroporto já recebe voos da TAM, da Azul, da Gol, né? E também na Azul via TAP também. Então é interessante termos esse acesso a essas empresas, né, para que a gente possa efetivar a exportação por Porto Seguro.
Caso a proposta se concretize, o novo ponto de embarque vai beneficiar produtores do Norte Capixaba e principalmente do sul da Bahia. O grande sonho mesmo para os produtores do Espírito Santo é que o novo aeroporto de Linhares fique pronto o quanto antes. Se tivéssemos um aeroporto aqui em Linhares, seria realmente o céu para a logística nossa, né? Porque aí tiraríamos praticamente todo o frete rodoviário, que pesa realmente, e quem sabe conseguiríamos, às vezes, via cargueiro, e aí otimizando ainda mais o frete aéreo. Então, o aeroporto de Linhares é um sonho, mas que a gente espera que venha logo. As obras do novo aeroporto estão a pleno vapor. A previsão é de que elas fiquem prontas até meados do ano que vem e, com a nova pista, comece a operar voos de carga e de passageiros. Então é isso, eu não tenho dúvidas do crescimento econômico, mas estou falando do mamão, gente, mas a Brapex trabalha com muito mais que isso. Estou dando apenas um exemplo de escoar produção para o Brasil e para o mundo através dessa construção importante. Coloco essa obra como uma das mais importantes do norte do estado do Espírito Santo. Em tempo. Mostra de novo a pista lá, que eu lembrei de um detalhe que eu ainda não dei. Coloca lá. Essa pista, ela é um pouco maior que a pista antiga do aeroporto de Vitória. Ela é um pouco maior que a pista antiga do aeroporto de Vitória, que tinha uma grande capacidade, né, para receber aeronaves. Então, por aí dá para você ver como é que é o negócio, né? Um ângulo zero, né? Lá em Vitória, o ângulo é de 45 graus para pouso e decolagem, né? Porque tem algumas barreiras, tem prédio, tem morro. Aqui não, é zero. Então, para pousar aeronaves, vai ser uma maravilha. É o sonho de todo piloto. Aprendi isso hoje de manhã lá no aeroporto da cidade de Linhares. Amanhã eu vou contar mais detalhes disso aí. Vou fazer uma matéria sobre, e aí você vai ficar sabendo de outras informações. Eu volto daqui a pouco e vou trazer outros detalhes do nosso programa. Ainda hoje eu abordo o caso George Alves e Juliana Salles. Agendado para o mês de outubro, começam a acontecer as audiências. Você deve se lembrar bem, o pastor e a mulher ainda continuam presos, acusados de terem matado os filhos Cauã e Joaquim, caso que ganhou repercussão internacional e aconteceu no centro da cidade de Linhares. Eu vou trazer os detalhes já já. Voltando então, segundo bloco do nosso programa, deixa eu lembrar que você precisa se utilizar da nossa rede social. Muita gente nos acompanha no Facebook, mas nós temos o nosso WhatsApp. Cadê o número do WhatsApp? Coloca lá para o povo ver. E aí, pode mandar a sua demanda da cidade de Linhares e não apenas, hein? De Soretama. Eu vou estar em Soretama fazendo matéria na semana que vem, inclusive. Atenção, comunidade de Soretama, estou chegando aí. Tem várias matérias que eu quero fazer de Soretama, mas 998-30-60-60 é o telefone que está aparecendo aqui, é isso aí, no seu vídeo. E aí nos mande áudio, mande vídeo, áudio e vídeo, e aí relate o problema, também dê soluções para a gente buscar junto com você. Teve droga apreendida no bairro Três Barras e eu quero pedir à produção para colocar lá imagens dessa apreensão de droga no bairro Três Barras. Não é comum não, hein? O bairro Três Barras ter esse tipo de ocorrência policial. Mas foi uma abordagem feita através de denúncia anônima, feita pela comunidade ao telefone 190. A informação que chegou lá é que tinha um jovem aparentando ter uns 18 ou 20 anos em atitude suspeita no Três Barras. Mais precisamente, deixa eu ver aqui, o nome da rua é Ademilton Durão, não é, a produção? E aí, a polícia encontrou um acusado, um jovem, de prenome Vitor. Ele, na verdade, tem 18 anos. Atitude suspeita. A polícia aborda o Vitor e aí pergunta para ele, chegou a informação que você tem droga, como é que é o negócio? E aí ele acabou dizendo que na casa dele guardava essa balança e droga para comercialização, é claro, tinha tesoura, tinha faca também. Tudo isso ele utilizava, né, no mínimo, para vender, no mínimo para comercializar. Vitor foi preso e agora vai ter que responder às autoridades, não é? O porquê desse comércio ilegal que estava acontecendo no bairro Três Barras, aqui da nossa região. A gente fala muito dessas ocorrências policiais
no Santa Cruz, no bairro Aviso, no Três Barras não tem sido comum não, mas veja que aconteceu. Pode voltar aqui para mim, tem um plano de contingência que as autoridades discutiram para a terceira ponte, para casos de ocorrências policiais e principalmente de suicídio. Segundo informações, a ideia é retirar todos, quando acontecem casos assim, retirar todos da região, exatamente para que todo o trabalho, prestação de socorro, se for o caso, ou de recolhimento de corpos, enfim, seja feito ali naquela região da terceira ponte. O número de pessoas que se suicidam na terceira ponte é muito grande. Eu tenho outras informações. Coloca aí, põe no ar. O plano de contingência foi apresentado na tarde desta terça-feira. Fizeram parte da elaboração representantes do Ministério Público, da ARSP, Rodossol, guardas municipais de Vila Velha, de Vitória, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O plano prevê, em casos de tentativas de suicídio, o fechamento dos acessos da terceira ponte até o esvaziamento total da via. Depois desse fechamento, os veículos que estão dentro da ponte, eles vão continuar, seguir caminho para ver o esvaziamento da ponte. E as guardas municipais de Vitória e Vila Velha vão fechar as vias de acesso à terceira ponte e retirar os veículos que estão nesse trecho, para não haver retenção dos veículos durante o período em que o tentante estiver sendo atendido pela equipe do Corpo de Bombeiro ou da Polícia Militar. Com a implementação do plano de contingência, a Rodossol e os órgãos envolvidos na elaboração do documento esperam que o impacto no trânsito seja menor. Eles acreditam também que as medidas vão ajudar nos atendimentos às tentativas de suicídio na terceira ponte. Aquela área, a gente chama de área quente, área morna, área fria, quando se fala em ocorrências, é justamente para garantir esse espaço de operação, tanto do grupo técnico, que são a dupla de negociadores, quanto a equipe tática, que fará, se for necessário, uma operação de retirada à força. Obviamente, por isso que se espera um espaço razoável até das duas vias, dos dois lados, dos dois sentidos da via, porque exige ancoragem. Ancoragem é a fixação de cordas para a segurança tanto da nossa equipe, como também para garantir que haja sucesso na operação. A medida vem após o anúncio da instalação de placas de contenção na terceira ponte. O que a gente está anunciando hoje é uma resposta que a sociedade clama, ou seja, tem que o Estado, os agentes públicos, os municípios precisam estar prontos para dar uma resposta de imediato, porque o que as pessoas estão se perguntando neste momento é, em havendo uma ocorrência desse tipo, quanto tempo ela vai ficar em cima da ponte. Então a resposta que nós estamos dando é que não é possível neste momento, porque não há ainda uma proteção na ponte, você simplesmente acabar com este problema de mobilidade. Mas é possível minimizar esses problemas com um plano de contingência mais adequado, e é o que está sendo anunciado. Agora, a barreira de proteção, ela tem a tendência de minimizar ou mesmo de acabar com esse problema de suicídio na terceira ponte. Para o Ministério Público, a medida só será eficaz se tiver a participação da população. Fazemos um apelo a toda a sociedade que quando isso acontecer, que as pessoas possam ajudar as autoridades, não é isso? Evitar ir para o local, né? Buscar através dos meios de comunicação, dos avisos, outros caminhos para chegar à sua residência. Sabemos do transtorno, mas a gente tem que, infelizmente, lidar com essa situação até que tenhamos uma situação que está sendo criada agora, que a gente vem trabalhando, que é a questão da proteção, né? A proteção que vai ser instalada na ponte. A gente acredita que a gente possa ter essa situação vai ser mais mitigada e quem sabe até que não ocorra mais esses eventos ali naquele local. Então é isso, daqui a pouco de volta, caso George Alves e Juliana Salles vai ser o nosso destaque no terceiro bloco do programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Antes de abordar o caso George Alves e Juliana Salles, quem vai para Colatina deve ficar atento, principalmente quem vai passar pela segunda ponte. A movimentação costuma ser sempre muito grande por lá. E pior ainda, né? Tem um pare-siga. É isso aí, produção, tem um pare-siga lá em Colatina, na segunda ponte. Então você que vai para lá já vai sabendo que vai ter que esperar um pouquinho, vai ter muita calma. Vamos chamar nossa reportagem de Colatina para saber dessa informação? Vamos lá.
Põe no ar. Os motoristas e motociclistas que passarem pela ponte Sérgio Ceotto, em Colatina, mais conhecida como Segunda Ponte, precisarão ter paciência. O Pare e Siga foi anunciado pelo DENIT para a realização de obra que trará mais segurança aos motoristas e pedestres. O Pare e Siga será 24 horas por aqui. O serviço é de manutenção, que acontece periodicamente. A obra irá substituir as juntas de dilatação da ponte, que se deterioraram com o tempo. De acordo com os responsáveis pelas atividades, a espera será de 10 a 15 minutos para a liberação de cada lado, com o objetivo de não prejudicar muito o tráfego local. A previsão é que a obra na Segunda Ponte dure aproximadamente 15 dias. De acordo com informações do DENIT, o prazo é que até o dia 26 de outubro termine o Pare e Siga por aqui e a ponte seja liberada completamente. A palavra não é outra, é paciência. Tem que ter muita paciência, então. Coloca para mim, produção, imagem do caso George Alves e Juliana Salles, que há meses atrás eram as imagens que percorriam todas as plataformas de comunicação. Passava em todas as mídias. E eu vou te falar, hein? Mídia estadual, nacional, internacional, desses dois garotinhos, Cauã e Joaquim, que foram mortos de forma brutal aqui na nossa região. O Ministério Público acusa, direto ou indiretamente, George Alves, que era pastor de uma igreja aqui da região, hoje está preso, e a mulher dele, que também era pastora, mas que está presa e formalmente acusada deste crime. O negócio é o seguinte: a primeira audiência para ouvir testemunhas desse caso, do incêndio, que teria culminado com a morte dos irmãos Cauã e Joaquim, em Linhares, vai acontecer exatamente nesta quarta-feira, hein? Em Vitória. A audiência será realizada na primeira vara criminal a partir daqui a pouquinho, às 13 horas, vai acontecer, né? Já está acontecendo, tarde de grande expectativa nesta quarta-feira. Uma outra audiência, que é de instrução, está marcada para o dia 23 deste mês. Audiências não vão ser abertas ao público porque o processo corre em segredo de justiça. E entre as testemunhas que serão ouvidas nesta quarta-feira estão o comerciante Heine Butkowski, de 31 anos, que é o pai do Cauã, e a avó, Marlúcia Butkowski. Também serão ouvidos peritos da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, responsáveis pelas investigações desses dias aí que foram sombrios aqui na cidade de Linhares. O Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e o Cauã Butkowski, de 6 anos, morreram no incêndio em 21 de abril, você se lembra, aqui na cidade de Linhares. Jorgeval, que é pai de Joaquim e padrasto de Cauã, foi acusado pelo Ministério Público de estuprar, agredir e queimar as crianças ainda vivas. Ele foi preso uma semana após o crime, segue detido no Centro de Detenção Provisória de Viana. E apesar de Juliana, mãe dos irmãos, não estar em casa na noite do crime, ela também foi presa porque, segundo denúncia do MP, foi omissa, sabia dos abusos que as vítimas sofriam. Juliana, então, foi detida em Minas Gerais e depois transferida para o presídio feminino de Cariacica, onde está. Essa é a casa onde tudo aconteceu, muitas faixas foram colocadas e o dia da prisão da Juliana. De acordo com informações que nós obtivemos, para a defesa de Jorgeval, a audiência é a mais importante porque serão ouvidos os peritos. Como as provas contidas nos autos do processo são em grande parte periciais, a defesa arrolou todos os peritos que produziram e assinaram os laudos. E detalhe, hein? Um dos laudos produzidos durante as investigações constatou a presença de substância PSA, o antígeno prostático específico, que é encontrada no sêmen, nas partes íntimas de Cauã e Joaquim. No entendimento da defesa, com respaldo técnico, seria impossível localizar a substância nas crianças submetidas à temperatura de mais de 660 graus, que foi a temperatura nesse quarto aí, que pegou fogo. Vai ser um embate jurídico gigante. Os advogados que atuam na defesa e do outro lado o MP, o Ministério Público, esse foi um dos delegados,
não é, que comandou as investigações. Está aí a outra delegada, a doutora Suzana. Esse é o delegado Rômel, que também acompanhou. Foi feito todo um aparato aqui, né? Com várias delegacias especializadas envolvidas nesse caso. Portanto, começam as audiências e nós recomeçamos esse acompanhamento desse caso que, volto a repetir, chocou a todos, chocou o Brasil, principalmente aqui a cidade de Linhares. Tem muita gente que até evita passar aí, ó, nessa rua, no centro da cidade, porque se lembra e tenta imaginar o sofrimento dessas crianças, Cauã e Joaquim. A gente vai continuar acompanhando o caso, as audiências, muito embora o caso esteja sob sigilo absoluto, segredo de justiça. Pode voltar aqui para mim, porque o Ronda hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência, a sua sintonia. Voltaremos amanhã, vamos falar mais sobre o aeroporto da cidade de Linhares e muitas outras informações. Nos acompanhe. Até amanhã. Tchau, tchau.